Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Estamos de volta com o programa Sabedoria para Viver Bem, que você já tem nos acompanhado e juntos temos aprendido coisas gloriosas de preceitos de sabedoria que a palavra do Senhor tem nos ensinado continuamente. São princípios milenares, mas que o Senhor deixou registrado para que hoje servisse de palavra da boca de Deus para nos direcionar, para nos guiar neste mundo e para termos a condição de vivermos melhor. Então não esqueça de compartilhar este conteúdo com familiares, amigos, com todas as pessoas que você ama. Acompanhe este programa não só no YouTube, mas na TV aberta, em todos os canais, as multicanais que a Igreja Cristã Maranata transmite este conteúdo. E hoje, como prometido, estamos no segundo episódio para falar de comunicação. Falamos no episódio anterior sobre a comunicação negativa e as consequências dela, mas hoje vamos falar da comunicação positiva. E mais uma vez estamos aqui hoje com o pastor João Carlos Braga, pastor Josias Júnior, nosso convidado especial. Sejam todos bem-vindos, pastor João. Wallace, muito obrigado, bom estar aqui novamente com você, bom estar aqui novamente com Josias. Nós que no nosso dia a dia vivemos tanto da comunicação, porque a ordem de Jesus foi pregar o evangelho a toda criatura, e isso é comunicação. Como é bom a gente poder tirar uma lição dessa nossa prática diária para a nossa vida secular mesmo, não somente para a vida espiritual, mas até mesmo para a vida secular, que é recheada de comunicação. E o pastor Josias, que está conosco neste episódio, dando sequência ao episódio anterior. Pastor Josias, todos conhecem como o comunicador aqui da Igreja Cristã Maranata, mas hoje é um pastor Josias aqui neste episódio um pouquinho diferente. Ele está falando da sua especialidade, que é comunicação, marketing, e vai trazer esses ensinos para nós, né? Entender melhor. E hoje o assunto é até melhor, né, pastor? A comunicação positiva, os benefícios de quem transmite uma comunicação pela direção de Deus. Fica à vontade. Amém. Prazer estar com vocês aqui, o Wallace, o João Carlos. Prazer estar conversando com vocês também sobre esse assunto que, daqueles que envolvem a nossa vida, é um dos que me encanta muito. Amém. Glória a Deus. Mas, pastor João, como sempre, nós sempre trazemos, né, na palavra do Senhor, um texto bíblico que embasa o assunto de cada programa, cada episódio. E esse tema de hoje, comunicação positiva, o que é que nós podemos extrair da palavra do Senhor? Bom, se a gente for fazer um paralelo, uma comparação com o programa anterior, se você não viu, assista esse programa. No programa anterior nós tivemos um ambiente perfeito, onde um defeito ele é implantado através de uma comunicação que não deveria estar acontecendo. Hoje nós vamos ver o contrário, vamos ver um ambiente, entre aspas, defeituoso, entristecido, mas que uma comunicação faz com que tudo mude naquelas pessoas que estavam participando ali. E o texto que nós trazemos hoje para todos os que participam do programa é Lucas capítulo 24, o texto da ressurreição de Jesus, que diz assim: no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro levando especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra do sepulcro removida, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia. E aí eu vou dar um salto então para o verso 9, que diz assim: e voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. Veja aqui a situação de como a comunicação mudou aquela situação negativa que estava acontecendo. Elas foram ao sepulcro para prestar uma última homenagem a Jesus. Era o 3º dia, no 4º dia o corpo já estaria cheirando mal. Então, a saudade do mestre, o querer lembrar de tudo que ele tinha feito por elas, as fez levar especiarias com as quais elas iriam embalsamar o corpo do Senhor de uma forma de disfarçar
o cheiro da morte que estaria naquele lugar. E qual não é o espanto delas quando 2 anjos aparecem e dizem para ela, olha, ele não está aqui, ele já ressuscitou. Lembrem-se das palavras que ele vos disse na Galileia. E aquilo muda totalmente o coração daquelas mulheres. A situação que elas estavam vivendo de tristeza se transforma em uma boa notícia, e elas correm e vão contar não somente aos 11 apóstolos, mas vão contar a todos os que estavam junto com eles, olha, a morte foi vencida, o Cristo ressuscitou. Aqui está a comunicação positiva moldando o coração, a mente daquele que está recebendo essa comunicação. Pastor Josias, ele ressuscitou. Foi uma palavra que ecoa até hoje nos nossos dias e é o que traz o verdadeiro benefício, traz a salvação. E a comunicação positiva, ela é isso. Ela coloca no ouvinte, no receptor da mensagem, um resultado bom, os benefícios de uma boa comunicação. O que nós podemos aprender mais agora no âmbito técnico, de comunicação, a comunicação positiva? O que ela faz na vida do ser humano? Muito bem. Quando a gente parte do pressuposto, voltando ao programa anterior, de uma comunicação negativa, em tese, o servo de Deus ele não se enquadra nessa circunstância enquanto emissor, enquanto origem da comunicação. Nós temos que tomar cuidado, obviamente, para isso. Entender, compreender, consultar o Senhor e tal. No programa anterior, nós falamos muito mais em relação ao receptor, ao cuidado que o receptor precisa ter em relação àquilo que ele tem acesso, àquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, aquilo que ele busca nas redes sociais, aquilo que ele se permite envolver sem filtros, muito bem. Mas quando a gente vem para a comunicação positiva, aí você tem o servo de Deus como elemento ativo nessa comunicação. Ou seja, ele passa também a ter a condição e a poder ser um emissor. Se por um lado o modelo de comunicação atual dos nossos dias ele é extremamente democratizado, o que eu quero dizer com isso? Ele está na mão de cada um de nós. Cada um de nós com um celular na mão é um repórter. Cada um de nós é um jornalista. Cada um de nós é um propagador de informação com um simples celular na mão. Isso é uma realidade. Então, o servo de Deus ele tem ao seu alcance uma ferramenta de propagação de uma comunicação positiva. Então, não só, a gente precisa entender o seguinte, a comunicação positiva, como eu ajo e reajo como receptor, como eu ajo e reajo como emissor dessa comunicação. Então, vamos começar como receptor. Como eu posso utilizar as mídias sociais como algo positivo para mim? Primeira coisa, educação e profissionalismo. As redes sociais estão cheias, repletas disso. A internet está repleta disso. E não sou eu que estou dizendo, não. Quem disse isso foi Elon Musk. Todo mundo sabe quem é esse cidadão, né? Sim. Que hoje é dono de uma grande rede social, que é um homem que, do ponto de vista profissional, alcançou é um dos homens mais ricos do mundo, alcançou todos os sucessos. Enfim. E uma pessoa assim, altamente técnico, ele diz o seguinte, a internet tem tudo. Então, o que eu preciso, obviamente que para uma formação profissional eu tenho que ter outras coisas que me legitimem a minha formação. Eu preciso ter um certificado de uma universidade, eu preciso ter um certificado de uma pós-graduação, de um mestrado, de um doutorado, enfim, depende de onde você quer chegar. Mas, do ponto de vista de informação, de atualização, você pode buscar, porque as redes sociais estão repletas disso aí. Nós nem temos tempo aqui para falar sobre inteligência artificial, que já é uma outra ferramenta. Vasto, né? Vastíssima e que também, eu não sei se você sabe disso, também tem algoritmo. Ela aprende com o que você busca, aprende o seu perfil com o que você busca. Se molda a pessoa. Se molda a pessoa. A mesma pergunta ela é respondida de formas diferentes para você e para o João, a depender de como você usa a inteligência artificial. É impressionante isso, né? E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Nós temos um técnico aqui da equipe que ele colocou um problema. Como resolve esse problema? E a rede social, depois de dar algumas informações e sugestões, ele disse, você também pode pedir oração na sua igreja. Já conhece ele, né? Porque ele já tem esse perfil. Ele já usa com esse perfil. Você está entendendo? Então, isso é um alerta.
Porque cada vez mais nós estamos sendo comprimidos dentro de bolhas. Muito bem. Mas dentro desse contexto, você pode utilizar a rede social para buscar conhecimento, para buscar informação, para buscar aperfeiçoamento, para você ser um excelente profissional, você ter uma excelente capacidade num determinado aspecto, mas ninguém é 100%. Então, de repente, aquele percentual que você não sabe, não conseguiu, não aprendeu ainda a fazer, você encontra de graça dentro da internet. Está ali, a informação está ali. Tá? As pessoas muitas vezes não sabem buscar. Então, do ponto de vista positivo, você tem essa informação. Ainda em relação à inteligência artificial, eu queria só dar aqui um elemento que é importante todos saberem. No ano passado, eu tive a oportunidade de participar do maior congresso internacional nos Estados Unidos de rádio e televisão, tecnologia de rádio e televisão. E eu encontrei ali, na minha busca, uma coisa absurdamente grande, eu encontrei na minha busca 2 lugares, 2 estandes onde inteligência artificial era o objeto de venda. Esse ano eu voltei a esse congresso. Foi ano passado, esse ano estivemos lá. Eu não encontrei nenhum estande de inteligência artificial. O que mudou? Na verdade, a inteligência artificial é uma ferramenta. Ela não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta, ela é um meio. Então, o que acontece é que todas as tecnologias já absorveram a inteligência artificial. Já estão sendo aplicadas em já tudo, estão sendo né? aplicadas. Você não tem ela mais como fim. Você já tem ela como meio. Quando você chega para um determinado produto que está sendo oferecido ali, a inteligência artificial já está englobada naquele produto. Então, não faz mais sentido você vender inteligência artificial pela inteligência artificial. Está entendendo? Você já vende o produto resultante da utilização da inteligência artificial como mecanismo. Então, onde que eu quero chegar com isso? Você é um estudante, você estuda direito, medicina, biologia, você estuda culinária, seja o que for, a inteligência artificial está integrada. Você não pode ignorar essa ferramenta mais. Isso é comunicação positiva. E se usar com sabedoria, ela ajuda muito. E muito. Facilita a vida. Exatamente, ela facilita a vida. Ela te coloca diante de situações que você eventualmente demandaria tempo e às vezes outras pessoas para te dar aquele resultado, ela te dá. Mas não é simplesmente, ela não é, eu vou usar uma expressão que é muito incomum no nosso meio, mas do ponto de vista metafórico, ajuda a entender muito mais fácil. Ela não é uma varinha mágica. Sim. Que você tocou e seus problemas estão resolvidos. Não, em absoluto. Você precisa entender como usar essa ferramenta. Então, apesar de você, na sua área profissional, não ter acesso à tecnologia, esquece, porque todo mundo precisa usar tecnologia. Hoje em dia não tem como não usar. Então, busque informação. E a internet está cheia dessa informação. Então, nesse aspecto, do ponto de vista de busca, no programa passado a gente falou, todo mundo ensina a vender, ninguém ensina a comprar, entendeu? Então, hoje, a rede social, ela é um grande... eu vou usar uma expressão que vocês vão entender bem, talvez alguém mais jovem não entenda. Esses dias eu falei essa expressão para uma pessoa mais jovem, ela fez, o que é isso? Foi um grande classificado de jornal. Eu não sabia o que era classificado. Difícil. Hoje, entendeu? É igual você ensinar para as crianças as cartas de Paulo. Primeiro você precisa ensinar o que é carta. O que é carta, é verdade. Porque as crianças não sabem o que é carta. Não conhecem Não mais. são os WhatsApp de Paulo, né? Não são os direct de Paulo. São as cartas de Paulo. O que é carta? Então é uma realidade. Exato. E nos nossos dias que a gente precisa estar se organizando para isso, fazendo essa adequação para isso. Então o que acontece é o seguinte, é necessário para que você consiga consumir a comunicação positiva. Então aqui nós estamos falando sobre o consumidor. E como gerador? Aí eu chamo para mais uma comparação. Eu gosto muito de metáfora. Hoje em dia, dentro do processo de alimentação, dentro da etiqueta de alimentação, por exemplo, num restaurante, você chega, senta, faz o pedido, fotografa a comida e depois come.
Acrescentou o item fotografar né? a comida e publicar nas redes sociais. Isso. É impressionante isso, né? Quando você estuda etiqueta, né? O garfo que tá de fora para dentro e tal, o copo e tal, mais adequado para usar isso aqui. Sim, e o celular fica onde? Né? E mais, num bate-papo, uma rodinha de conversa, eu já almocei nesse restaurante. Não, mas cadê? Você não postou? Eu fiz uma viagem com a minha família, isso tem alguns anos, para o exterior. E por uma questão de não querer expor isso, eu combinei com a minha família que nós não iríamos colocar nas redes sociais e ninguém não colocaram. E tem parentes nossos que até hoje não acreditam que nós fizemos essa viagem. Porque hoje, nós não postamos nas redes sociais. Hoje está nesse nível. Né? Exatamente. Então, olha só, se você faz uma viagem e você compartilha, por quê? Porque você quer falar que você estava se sentindo bem, que foi uma conquista na sua vida, que foi uma coisa muito boa que aconteceu com você. Se você vai num restaurante e você compartilha, para que todo mundo possa ver que você está comendo bem, para que todo mundo possa ver que você conseguiu, que você teve uma vitória, você pôde ir àquele restaurante. Está se alegrando. Para que outras pessoas que você gosta e que estão junto com você na mesma rede social também possam ter a oportunidade de viver a mesma experiência que você viveu, por que a gente não fala de Jesus? Que é a melhor coisa que nos aconteceu. Foi a comunicação do texto que a gente usou aqui. Pois que é a melhor experiência. Né? Elas podiam guardar para elas. As mulheres ali do sepulcro podiam guardar para elas. Mas elas não podiam se conter. Como elas não podiam fotografar Jesus ressurreto e colocar na rede social, elas correram para falar. Era o recurso que elas tinham na época. Então, por que a gente não compartilha a melhor coisa que nos acontece? Por que a gente não compartilha uma mensagem? O pastor entregou uma mensagem, uma expressão da mensagem tocou no seu coração. Não é porque o pastor é inteligente, não. É porque o Espírito Santo pegou aquela fatia do pão e te deu. Falou, essa fatia é sua. Por que você não pega essa expressão e publica nas suas redes sociais? Não precisa publicar a cara do pastor, não. Até ajuda. Mas publica a expressão. Põe aquela frase. Para que outras pessoas que você ama também tenham a oportunidade de viver a mesma experiência que você vive. Ou Jesus não é a melhor coisa para você? Então, é essa comunicação positiva que está na nossa mão. Os discípulos tinham que viajar quilômetros a pé, no lombo de um jumentinho, para poder fazer com que esse evangelho chegasse às cidades próximas. E eu hoje consigo falar com um conhecido meu que mora no Japão, na palma da mão. Na palma da minha mão. Por que eu não faço? Eu vou fazer uma propaganda. Perfeito. Vou fazer uma propaganda aqui da nossa programação. Serenata Manaim. Talvez não tenha coisa mais linda do que o Serenata Manaim. Sexta-feira à noite, você ouvir aquilo ali, finda-se este dia, que coisa maravilhosa. A minha família, ela é toda evangélica, a família dos meus pais e tal, toda evangélica. Sexta-feira, uma serenata para uma família linda, e manda o link. São evangélicos, a maioria deles de anos, aqueles louvores antigos, aquela coisa linda. Edificante. Né? Gente, nós temos tanta coisa boa. Então essa é uma comunicação positiva. E você, não só como receptor, mas você como emissor dessa comunicação. Você sendo comissionado, ou seja, recebendo a missão, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. De transmitir. Minha mãe tinha uma frase daquelas que marcam a vida, que a gente não esquece nunca. Ela diz assim, a evangelização é inerente ao servo de Deus. Eu aprendi o significado da palavra inerente com essa frase dela. É inerente ao servo de Deus. Aí, sabe o que é a evangelização? É quando o vaso enche e transborda. Já não cabe mais só dentro dele. Ele tem que passar para o outro. Ele tem que falar com o outro. Então, a maneira mais segura de você saber se você está cheio do Espírito Santo é quando você transborda. É verdade. Se você está falando para o outro, é porque você está cheio. É porque você está transbordando. Então você está cheio. Está cheio do Espírito Santo? Glória a Deus. E dentro disso, Josias, Lucas capítulo 6, versículo 45. Porque da abundância do seu coração fala a boca. É isso aí. O que você tem guardado, o que você tem vivido, o que você tem expressado. Às vezes nem aquilo que você realmente está falando, mas a forma como você está agindo, suas atitudes, seu comportamento, tudo isso é comunicação, né?
Eu me lembro de uma experiência, dessas experiências tristes que a gente passa na vida, não triste porque ter acontecido comigo, não é, especificamente, mas por ter passado por esse constrangimento. Eu fui convidado a participar de um projeto numa emissora de televisão, há muitos anos, quando eu comecei, e eu cheguei na portaria, me identifiquei e, enquanto eu aguardava o acesso, o porteiro muito conversador, tem gente que gosta muito de conversar, né, e tal coisa, aí ele falou assim, do nada, ele não sabia quem eu era, não sabia de nada, eu só tinha chegado, dado minha documentação, esperando ser chamado, e ele falou assim, tá vendo aquela pessoa passando ali? Eu olhei, sim, diz que é crente. Ele fala que é crente, mas faz todo tipo de coisa ruim aqui. É uma pessoa assim, assado, faz isso, agride os outros, não sei o que e tal. Então, a comunicação positiva, ela não pode ser apenas verbal. Exato. Ela precisa ser no testemunho. Não adianta eu pregar e não viver o que eu prego. E também não adianta eu viver e não pregar. As duas coisas têm que estar simultâneas, né? Então, tem gente que até tem vergonha de dizer que é crente por causa das atitudes. E o Senhor nos chamou para compartilhar, para falar do que o coração está cheio. Perfeito. Pastor João, dá vontade de ficar com o Josias aqui. Não tenho dúvida, e esse bate-papo, ele rende bastante, né? Com certeza, não tenho Mas dúvida. o nosso tempo também já está esgotando esse episódio. Quero agradecer mais uma vez a presença do pastor Josias Júnior aqui conosco. À disposição. Trazendo esses ensinos, esses detalhes, essas técnicas de comunicação. Pastor João Carlos. Aprendemos bastante, né? Pena que foi tão pouquinho tempo, com certeza Josias deve ter muito a passar para nós com isso. E eu estava lembrando agora, você falando da importância de nós aprendermos a nos comunicar. Outro dia eu vi, apareceu no meu celular, claro, inteligência artificial. Se você tem mais de 45 anos, esse curso de IA é grátis para você. Só faltou falar seu nome, né? Como que ele sabe que eu tenho 61? Não, olha, ele sabe o dia do seu aniversário, ele sabe a comida que você mais gosta, ele sabe, tudo isso ele sabe, pode ficar tranquilo. Eu fiquei olhando, eu preciso aprender IA. Minhas filhas já falam de inteligência artificial o tempo todo e eu ainda, acho que ainda estou no tempo do Orkut. Mas é assim mesmo. Amém. Então, esse episódio nós vamos encerrando por aqui. A comunicação positiva. Pela comunicação positiva, você estrutura a sua vida educacional, profissional, seus relacionamentos, você melhora todos os aspectos do seu convívio, usa bem a inteligência artificial, como o Josias ensinou hoje, já está em todas as coisas, eletrônicos, redes sociais, tudo. Mas não pode se esquecer que é o espiritual que governa o material e todas as áreas da sua vida. Então, utilize a comunicação positiva para evangelizar, para cuidar de um coração necessitado, para falar bem aos ouvidos das pessoas que você ama, seu companheiro, sua esposa, seus filhos. Use bem a comunicação positiva, porque você vai colher muitos frutos bons e saudáveis. Fica aqui este aprendizado e estamos encerrando esse episódio e não se esqueça de compartilhar para que outros também possam desfrutar de todos esses benefícios. Sabedoria para viver bem, preceitos eternos que nos ensinam a agir corretamente e viver melhor.